Muito bom dia para você que está ligado aqui na Jovem Pan. Está no ar o Morning Show nesta sexta-feira, 12 de outubro de 2018. O quê? Feriado. Não é isso mesmo? É isso. Hoje tá valendo, hein? Hoje tá valendo. Hoje tá valendo. Começou. Estão abertos Sextou. os jogos. Sextou. É isso. Feriado, Dia das Crianças, de Nossa Senhora Aparecida, enfim. É motivo para muita gente descansar. Muita gente pegou a estrada, cidade mais tranquila. São Paulo, pelo menos, está muito mais tranquila. Enfim, vamos começar o programa de hoje e, para isso, é claro, a gente passa o cardápio do dia. Campanha Paz e Amor. Após casos de violência, candidatos à presidência Jair Bolsonaro e Fernando Haddad pregam o fim do ódio, mas estão criticando ainda um ao outro. Turnê póstuma. Uma empresa lança shows da cantora britânica Amy Winehouse, que morreu em 2011, aos 27 anos. Será que os fãs vão curtir a apresentação ou as apresentações por holograma? Daqui a pouco você vai saber sobre isso aqui no Morning Show. E sextou. Ô, Matheus, essa hashtag tá proibida, não pode. Isso aí as plataformas estão derrubando o sextou. Aproveitando o feriado, psicóloga e terapeuta sexual Paula Napolitano estará conosco aqui nos estúdios da Jovem Pan para falar sobre as relações do futuro. Quais serão essas relações do futuro? Como serão as relações do futuro? É isso que a gente vai falar daqui a pouquinho. E, claro, vai dar dicas para curtir bastante com seu crush. Olha só, esse é o Morning Show de hoje, alguns dos destaques. E você sabe, o programa está só começando. O Morning Show que você acompanha por imagens no jovempanfm.com.br e também lá no nosso canal no YouTube. Se você ainda não acessou, corre lá no YouTube, procure por Morning Show Jovem Pan e se inscreva no canal para receber as notificações. Vamos começar então? Bom dia, Paulinha. Bom dia, Aros. E aí? Tá animadinho? O que você tem pra me dizer? Sexta-feira, né? Comemora Demorei 15 minutos pra chegar aqui, olha lá. Não comemora mais? Já deu, né? Já deu? Pra você não rola? Não rola mais. Pra muitos não de mais nós presente, não, né? Perdeu o sentido, né, Dia das Crianças. Pois é, só os pequenos comemoram, mas a gente lembra, né, Aros, como era bom curtir uma sessão da tarde, por exemplo. Como era bom. Quem tem esse tempinho? Não fazer absolutamente nada. Não é verdade? Caverna do Dragão, She-Ra, eu não sei qual é o seu desenho preferido. Caverna do Dragão é legal, hein? Fantasias de carnaval, que grande momento. Se bem que hoje a gente ainda brinca de carnaval mais velho. Mas a gente quer usar uma hashtag #EuCriança, pra curtir a nostalgia. E vale foto? Eu quero foto. Quero foto de todos esses tuiteiros. Quero saber como é o nosso Squad Mirim. Porque tá tão pesada na política que ninguém trocou a foto do Facebook. É verdade, não teve foto. Pouca gente trocou a foto. Me deixou bastante chateada, entendeu? Eu não tô vendo ninguém criança lá fazendo uma travessura no Facebook. Então vamos encher o Twitter de fotos fofas na hashtag EuCriança. A sua opinião a respeito dos assuntos do programa também faz parte da transmissão do Morning Show. É sempre bom resgatar o espírito de criança. Você comemora ainda, adultos. Da Pena? É. Evidente. A inocência, né, e da pode Pena. ser que nós não somos crianças na idade, mas no sorriso e do coração é preciso manter a doçura e a honestidade das crianças. Que singelo isso. Eu fiquei até emocionado agora. Essa que é a grande realidade. Você ficou tocado, Joel? Eu tô profundamente emocionado aqui. Até vou mudar o teor dos meus comentários hoje. Eu acho que a gente precisa inverter. Vamos dar uma suavizada, né? Amor. Qual que é a sua memória de infância mais terna, Da Pena? Brincar de polícia e ladrão. É evidente. É sempre muito amistoso, né? Uma brincadeira muito serena. E pra você interagir com a gente pelo WhatsApp, 11 é o DDD 931 17 1009. E aí você pode mandar mensagens por lá, relembrando a sua infância. Quais eram as músicas? Quais eram os desenhos? Quais eram as atividades que você fazia quando criança, que hoje já não dá mais tempo de fazer? E se você estiver curtindo esse dia com o filho, com o neto, com o sobrinho, com o afilhado, sei lá, manda mensagem pra gente e mande a sua foto de criança. E o que é? Vídeo primeiro, Vinícius? Vídeo. Então, mande a sua mensagem em vídeo pra gente. Se você quiser mandar só a sua fotinho, mande a sua fotinha, a gente coloca aqui, ó, nos monitores no estúdio. É isso, então. Convido você pra ficar pela próxima hora e meia coladinho aqui na Jovem Pan.
Mas como de costume, vamos abrir o nosso Morning Show com o noticiário político, porque nesta quinta-feira o candidato Jair Bolsonaro fez o primeiro ato público de campanha desde que sofreu o atentado. No Rio de Janeiro, o postulante ao Planalto discursou ao lado de aliados, militantes e parlamentares eleitos pelo PSL. Ele, que não irá ao debate que estava previsto para acontecer hoje, confirmou que pode faltar em outros eventos do tipo. Questionado sobre o assassinato de um capoeirista na Bahia, teria sido motivado por questões políticas, ele repudiou a violência. Do outro lado, Fernando Haddad, candidato pelo PT, visitou a CNBB em Brasília e discutiu 5 pontos prioritários da Igreja Católica no Brasil. E, entre esses pontos, a questão do aborto. Durante essa coletiva, ele também falou sobre um pacto de não violência para pacificar a população. O Joel, a gente já começou a sentir o clima dos comerciais, nas inserções partidárias do bloco eleitoral. Começou hoje, né, no rádio às 7 da manhã, e aí nós teremos já televisão e etc, mas as inserções já começaram, e a gente sabe que há uma suposta amenidade ali entre os dois candidatos, mas ainda com muitas cutucadas, uma estilingada de um lado, outra estilingada do outro. Você acha que esse discurso de não violência consegue se sustentar ou não, fica só no discurso mesmo? Acho que a grande pergunta, Aros, é como é que o Bolsonaro vai reagir a isso. Que essa ia ser a estratégia do PT, do Haddad, estava bem claro, porque eles vão tentar se mostrar aí como um lado moderado, como um grupo moderado frente ao extremismo que seria o Jair Bolsonaro. Agora a questão é, o discurso do Bolsonaro, de fato, ele sempre enfatizou muito a violência. Violência no combate ao crime, por exemplo, a violência contra a corrupção, contra a corja dos políticos, contra todo o establishment, contra todo o sistema que aí está, e ele se apresenta até de uma forma quase que revolucionária contra tudo isso e de uma forma bastante enfática. A questão é, será que ele vai também maneirar esse discurso ou vai manter aí, como manteve, por exemplo, na entrevista do Pânico aqui, manteve a coisa um discurso bastante agressivo, bastante enfático no combate violento aí, o que ele percebe como mal, assim, um discurso inflamado. A questão é se ele vai mudar ou não. Ele conquistou até agora tudo que ele tem graças a esse discurso mais inflamado, né? Deixando as pessoas assim a flor da pele para querer enfrentar isso que é visto como uma classe política corrupta, de esquerda e todo o resto. Vamos ver como é que o Bolsonaro reage a isso, que essa seria a estratégia do PT, me parece bastante claro. Assim, o PT, nesta eleição, não inflamou o discurso, como já fez em outras, inclusive. O PT inflamava muito o discurso lá atrás. Nessa, ele, pelo contrário, ele apresentou, não, vamos lembrar dos tempos bons do Lula, as coisas do Lula, o Lula. Essa ia ser realmente a estratégia do PT, não ia ser partir para uma guerra, partir para inflamar as paixões aí. Mas tem uma coisa que me chama atenção nesse caso específico, é que a gente tem falado tanto sobre a polarização e sobre como as pessoas estão reverberando isso na rua, e ontem, curiosamente, encontrei um amigo aqui embaixo na galeria, e ele jornalista também, trabalhou no primeiro turno da eleição e tal, e ele falou sobre o clima diferente nas ruas. As pessoas, no dia da votação, em geral, não é uma festa, mas há uma leveza que a gente não encontrou nesse primeiro turno. E eu fiz o périplo com as votações da família em colégios diferentes, estava a minha própria votação, e depois vim para cá. Então eu passei por alguns lugares no domingo antes de vir aqui para a rádio, e reparei isso também. Eu acho que, de algum modo, os candidatos estão com o receio de que um freio se perca e que o pior já aconteceu. Nós já tivemos mortes, tivemos episódios de violência, etc. Mas que o freio se rompa de uma vez só e que algo ainda mais dramático possa acontecer. Você acredita nesse encaminhamento? Isso seria possível, dado o calor da situação, ou você acha que não? Apesar de tudo, fica só num embate de ideias ali? Não, eu acho que o clima pesado, esse clima de um ressentimento forte de ambas as partes, uma pela outra, isso continua. Eu não sei se os candidatos aí têm tanto receio, tanto medo assim de que algo se perca, que um freio moral se perca, mas eu também não acredito que a gente se encaminhe para uma guerra civil, nem nada muito sério assim. Mas o que vai acontecer é esse clima pesado continua, atos de violência pontuais continuam, e de alguma maneira ou de outra, os candidatos, por exemplo, se surge um monte de ataques homofóbicos aí, supostamente em nome da campanha do Bolsonaro,
tem que ser investigados, vamos ver será que é isso mesmo, será que esses ataques são reais mesmo e tudo mais. Em sendo, qual seria a postura do ideal de um candidato? Apenas se dizer, não, eu não tenho nada a ver com isso, vocês não têm nada a ver comigo. Ou reconhecer e tentar mudar o tom do discurso para parar de incentivar esse tipo de coisa, né? Até agora, pelo menos o que a gente viu da campanha foi mais não tenho nada a ver com isso. Não controla a militância. Não controla a militância e você nem devia votar em mim porque eu sou contra a violência. Sem nenhum tipo de mostra que reconheça que essa polarização da sociedade, essa violência na sociedade e a volta, talvez, até de alguns ódios sociais, não tenha acontecido puramente por acaso, né? É parte também de um clima político, de uma construção e de uma guerra de discursos que se dá aí no nível dos candidatos. Mas vamos ver. Eu não acredito que o Brasil vai se encaminhar para matança nas ruas, em hipótese alguma. Mas que essa violência, mais do que a violência, ela vai existir em casos pontuais, mas em todos, um grande ressentimento que está tomando o Brasil. Claro. E parece que o Bolsonaro já definiu mais um ministro. Quer dizer, não dá para dizer que ele definiu mais um ministro porque ele ainda não foi eleito. Essa é uma observação importante. Mas ele já começou a indicar quais peças ele movimentará caso seja eleito, né? Onyx Lorenzoni fica na Casa Civil. O que você entende dessa escolha dele, Joel? E aí só vale reforçar, Paulo Guedes, fiel escudeiro do Bolsonaro até aqui, fica como um super-ministro ali, Fazenda e Planejamento, duas pastas integradas sob o comando do Paulo Guedes. Como é que você vê essa nova indicação? Não, tem tudo a ver com o que o Bolsonaro vem apresentando. Até aqui o Onyx Lorenzoni sempre foi um aliado dele, né? Não é de hoje que os dois se dão bem. E mostra, olha, você tem que trabalhar com a política, né? Não adianta você se eleger numa pauta contra os políticos, contra a política, você vai precisar deles. E o Bolsonaro e sempre foi um político, ele é um deputado. E você vai precisar da política para governar. E o Onyx Lorenzoni caminha nessa direção. E um político por essa pauta aí, que é das mais importantes que o presidente tem para determinar a ordem do dia e as ações da presidência. Ô Vini, diga. Me diz uma coisa. O nome de Jair Bolsonaro já virou assunto, inclusive, lá na França. Sim. É isso? Isso, Carlos Aros. E assunto com Marine Le Pen. Marine Le Pen, que é líder de extrema-direita da França, perdeu, né, as últimas eleições para o Emmanuel Macron. E quando questionada, ela estava sendo entrevistada por um canal de televisão francês, e quando questionada sobre Bolsonaro, ela deu algumas declarações vistas como surpreendentes por associarem, né, o Bolsonaro também como um político de extrema-direita. Primeiro que ela disse que se desejava, a pergunta era, você deseja uma vitória de Jair Bolsonaro no Brasil? E aí ela disse que essa decisão cabia ao povo brasileiro e que ela respeitava a soberania dos povos. Dada essa resposta, você já percebe que não é um apoio, né, tão grande assim de Marine Le Pen ao Bolsonaro. E aí a entrevista foi percorrendo, e aí ela mostrou realmente um distanciamento das ideias dela com ideias de Bolsonaro. Primeiro que ela atribuiu o fato dele ter todo esse sucesso, todo esse eleitorado à violência no Brasil, aos problemas de segurança no Brasil. Ela citou alguns dados da criminalidade, né, de 60 mil homicídios, e aí até comparou com a França, né, que é muito menor esse dado, e disse que a votação expressiva do Bolsonaro é uma reação da população brasileira a esse ambiente de insegurança. E aí a frase dela foi o seguinte: é uma criminalidade endêmica que atinge a liberdade dos brasileiros, e diante da tolerância do governo anterior, os brasileiros lançaram um alerta de que a segurança é uma prioridade para eles. E aí depois, quando perguntada também sobre algumas falas, sobre algumas declarações de Bolsonaro, de que ele preferia ver os filhos mortos em vez de serem homossexuais, de que mulheres grávidas são um problema para as empresas, a Marine, aí sim, ela mostrou realmente uma discordância enorme com o Bolsonaro e disse o seguinte: eu não vejo o Bolsonaro como um candidato de extrema-direita. Ele diz coisas extremamente desagradáveis que são intransponíveis na França, são culturas diferentes. E aí ela diz que cada vez que algum candidato no mundo acaba falando esse tipo de coisa, já associam lá na França como um candidato de extrema-direita, que segundo ela não é.
E aí, antes de você comentar, Joel, só colocar mais um elemento aqui nessa história. A The Economist, de novo, publicou um artigo sobre Bolsonaro, e aí um trecho dele diz o seguinte: em vez de um flashback para 64, ano em que os militares tomaram o poder, Bolsonaro representa uma ameaça mais insidiosa, expressa visões extremas, diz que a ditadura errou em torturar em vez de matar, quer que a polícia mate mais criminosos e quer liberar a posse de armas. É um dos trechos do texto. E aí, há algumas semanas, a publicação classificou o candidato do PSL como a mais recente ameaça da América Latina. E aí isso foi manchete, inclusive, de editorial e etc. Posicionamento da The Economist, ou seja, a visão do mundo sobre o que está acontecendo por aqui. Como é que isso chega para você, Joel? Tudo comunista, Aros, tudo comunista. Brincadeira. Não, mas o ponto é o seguinte, essas matérias da Economist, realmente, a Economist adota um ponto de vista liberal, assim, então ela tem muito problema com um candidato que chega com um discurso, surfando numa onda de um discurso muito violento, né, claro. Que nem sempre parte dele, mas uma onda de apoiadores aí que, inegavelmente, está com uma coisa muito violenta e uma atitude de enfrentamento direto, não só da classe política, não só uma coisa mais ampla, da esquerda e às vezes até de grupos sociais aí. Então, realmente, para a Economist não iria descer bem. Essa coisa da França é curioso, né? A Marine Le Pen, ela representou uma repaginada um pouco nessa extrema-direita francesa e nacionalista. Ela é radicalmente nacionalista, ela defende o cidadão francês, ela é contra a imigração, mas justamente por isso ela acabou se abrindo e a extrema-direita francesa aderindo até a pautas de comportamento mais modernas. Então perdeu aquela coisa homofóbica, super anti-homossexual. Pelo contrário, já que o Islã é tão machista e tão homofóbico, ela acaba adotando a defesa da França, seria a defesa mais das liberdades individuais. Então ela acaba na pauta dos costumes tendendo mais ao progressismo e tentando se afastar de todos os modos essa pecha de homofóbica, de machista e tudo. Então, por isso, as falas do Bolsonaro lá são terríveis. Ela não quer se associar àquilo de maneira nenhuma, porque a chance dela ali é justamente o seguinte, vamos defender os franceses, a França branca, cristã, contra os muçulmanos e imigrantes que estão aí, e uma dessas pautas é justamente a cultura. Veja como a cultura deles é machista, veja como é homofóbica. A gente não é nada disso. Os apoiadores do Bolsonaro se defendem dizendo que o que chega para ela lá é a mesma coisa que chega para os brasileiros dela aqui, né? Chegam essas frases distorcidas, mal interpretadas, e por isso que ela tem essa opinião de Bolsonaro. Se você chegar para um apoiador de Bolsonaro e falar essas duas frases aqui, prefiro o meu filho morto do que homossexual, e que mulheres grávidas são um fardo para as empresas, certamente ele vai falar que não foi isso que o Bolsonaro quis dizer, que essa frase é retirada de contexto. No fundo, a gente tem que ressaltar isso, é preciso contextualizar. Isso. Mas tem coisas que independem de qualquer tipo de contexto. Elas Se ele mudou de ideia com o tempo, se ele hoje justifica de outra forma, aí é uma outra história. Bom, vamos fazer uma parada aqui no Morning. São 10h19, horário de Brasília. Jovem Pan Morning Show. Jovem Pan Morning Show. É isso, estamos de volta aqui com o Morning Show. Já vamos fazer conexão com Brasília para falar com o José Maria Trindade. Ele que está lá no clima de feriadão, só vendo os caminhões de decoradores entrando no Congresso para já fazer a nova cara dos gabinetes para os senadores e deputados eleitos. Não é isso, Zé Maria Trindade? Bom dia. Muito bom dia a todos. Olha, os novos ainda não chegaram. Mas não estão mandando os decoradores já para ver como é que vai ficar a cara nova dos gabinetes? Olha, Aros, esse é o momento das despedidas, né? A gente encontra com aqueles parlamentares que a gente conviveu aqui muito tempo e é aquele climão, né? E, deputado, eu sinto muito e tal. É tipo assim, morreu um parente na família. Luto, né? Aquele climão pesado e tal. Não era um bom parlamentar e tal. O que aconteceu? E tá, aí a resposta. Mas eu acho, Zé, que isso tem um peso maior para aqueles que, por sucessivos mandatos, se perpetuaram e dessa vez ficaram a ver navios. E a gente tem uma coleção deles, né? Exatamente. E a resposta é sempre a mesma, irônica, né? Faltou voto, né? A história é o seguinte, para cada um desses que sai, que a gente está falando aqui, tem um que chega. E a novidade é grande, sempre houve renovação muito grande na Câmara, porque os deputados ou não se candidatam, ou perdem mesmo mandato e tal. A novidade agora é que
entre esses novos, são novos mesmo. Antigamente eram filhos de políticos tradicionais ou políticos que já tiveram mandatos antes, que eram governadores ou prefeitos, estavam longe, então não tinha uma renovação do perfil. Desta vez não, a renovação é muito grande e isso está incomodando, provocando ali incômodos nos veteranos que decidiram se fechar aliados. A disputa agora é importante, é pelo poder no Congresso Nacional. E aí não passa pelas urnas, né? Passa pelo voto dessas pessoas que foram eleitas. E é essa a grande articulação agora, saber quem comanda a Câmara e quem comanda o Senado. Agora, para ter uma ideia da força, o presidente do Senado não foi reeleito. Né? Exato, né? O MDB e PSDB foram são os novos nanicos, né? Eles encolheram, não chegam a ser nanicos, evidentemente, é uma força de expressão, mas eles encolheram e no meio dessa mudança, outros partidos acabaram ganhando espaço, ganhando relevância. Nesse jogo, como é que fica, na tua avaliação, Zé, projetos que estavam vindo numa toada, ruptura total já com essas novas cabeças, chance de aprovação de reformas que, sei lá, por exemplo, Previdência, que todo mundo quer, ou todo mundo espera, as reformas todas que estão paradas, tem perspectivas disso? Como é que você enxerga isso nas conversas que você tem tido por aí? Será um recomeçar, viu? Só para fazer um balanço rápido aqui, o PT tinha 68 deputados, agora tem 56. Continua o maior partido da Câmara por enquanto. O PSL, do deputado Jair Bolsonaro, tinha um só, agora tem 52, né? O MDB tinha 65, agora tem 34, ou seja, ali perto da metade. E o PSDB tinha 54, hoje tem 29. Então mudou o poder na Câmara dos Deputados, que é a definição de parlamentares. Só o seguinte, que eles vão abrir uma janela, que eu chamo de janela da infidelidade. O Supremo decidiu que quando um parlamentar muda de partido, ele perde o mandato, porque o mandato é do partido político. Mas acontece que existem exceções, e, por exemplo, fusão partidária é uma janela para mudança de partido. E os partidos que não alcançaram a cláusula de barreiras, né, que eles não podem existir porque não conseguiram os votos suficientes, eles vão ter que fazer uma união, e é aí que abre essa janela. A expectativa aqui é de que o PSL vá para 70 a 80 deputados. Os articuladores falam em 80 deputados para o PSL, que elegeu 52, para você ter uma ideia de como é esta reacomodação partidária por aqui. E aí, o grande debate é o seguinte, o vice-líder do MDB na Câmara, o deputado Hilton Rocha, chegou nervoso. Ele é sobrevivente lá do Maranhão, do grupo do Sarney, e dizendo que precisa mudar tudo. E é verdade, veja bem, ele começa pelo nome do partido MDB, Movimento Democrático Brasileiro. Aí ele mesmo diz, gente, não precisa mais desse movimento democrático, porque o Brasil já está democratizado, não há ameaça à democracia, né? E por outro lado, o MDB, ele é dirigido, dominado por Sarney, G10, Padilhas, Michel Temer, e tem como presidente o Romero Jucá, quer dizer, um partido que tem que fazer uma modificação muito profunda. Diante disso, ainda pensam em fazer reforma constitucional agora, depois do segundo turno. Aí ele mesmo fala, gente, esse Congresso que recebeu um não da população não tem moral, não tem autonomia e não tem nenhuma condição política para fazer uma mudança constitucional. Não é que ele tem razão? Ou seja, é continuar existindo, cumprir tabela até o fim do mandato, porque as urnas já deram o veredito. Acabou, né? Isso aí. Haverá uma votação ali de uma medida provisória ou outra, há uma boa vontade do presidente Michel Temer em fazer uma transição ali para o próximo presidente, pode até adotar medidas para o próximo presidente, haverá mudanças ali no orçamento e tal, e pronto. Acabou mesmo. Em dezembro entra em recesso parlamentar, só volta em fevereiro para a posse, e o primeiro ato é a nomeação, a votação do novo presidente da Câmara e do Senado em votação secreta. Ô Zé, antes de eu liberar você, como é que fica a situação do Marconi Perillo, o ex-governador de Goiás? Pois era uma grande estrela do PSDB. Olha, por pouco, Geraldo Alckmin não teve um coordenador de campanha preso em plena campanha, ali nos momentos finais. Marconi Perillo foi 8 vezes
governador do estado de Goiás. Aliás, 4 vezes, 2 e 2, e um mandato de senador. E era candidato ao Senado, estava em primeiro lugar. Mas aí ele só não foi preso porque a legislação eleitoral exigia, né, que o candidato ficasse ali 15 dias com uma espécie de imunidade. Passou a eleição, ele não foi eleito, decretada a prisão dele. Mas aí, imediatamente, o Tribunal Regional Federal, Primeira Região, o desembargador Olindo Menezes, ele entendeu que essa prisão preventiva, que era o caso do Marconi Perillo, não fazia sentido, né? E aí assinou o habeas corpus dele, ele passou uma noite na cadeia, mas continua respondendo esse processo que o acusa de receber 12 milhões de reais da Odebrecht. Essa é a operação Cash Delivery, que entregava dinheiro em São Paulo, em vários lugares aí, pontos nobres de São Paulo. Mas olha, Marconi Perillo já é réu em outra ação na 8ª Vara Criminal. Ele é acusado ali de receber dinheiro de outra empreiteira da Delta, junto com o Carlinhos Cachoeira, que é um bicheiro famoso lá no estado de Goiás. Então, situação enrolada, e isso dificulta ainda mais a vida dos tucanos. Zé Maria, vou me despedir de você. Um grande abraço, uma ótima sexta-feira. Até segunda, Zé. Perfeito, muito obrigado. Bom dia a todos. Vamos fazer a parada agora? Antecipa a parada, não? O que você quer? Fazenda, vamos? Fazenda? Então tá bom, vamos sair da política e vamos para a Fazenda. E Vinícius, diga. Eu tô preocupado. Por quê? Preocupado? Parece que o clima não está nada amistoso na Fazenda, é isso? Mas aí que é bom. Então não é um problema. Não é um problema. Porque a gente fala tanto da polarização. Não, mas lá dentro. Lá dentro tudo bem. Tá lá dentro tudo bem. Apesar que ontem a eliminada perguntou até se o Bolsonaro já tinha ganhado no primeiro turno, que se tivesse, ela ia sair do país. Teve dessas também. Teve essa da Ana Paula Renault. Eles não votaram? Essa causa. A Ana Paula Renault, não votaram. Ela era Big Brother. Ela era do BBB, foi expulso que deu um tapa na cara do menino lá. Tinha um grande público, é verdade. Tem muitos fãs. Tem muitos fãs. Um cara no Big Brother. No Big Brother deu um tabefe assim na cara e estava um pouco bêbada, acabou saindo. Mas ainda resgatou, né? Ainda levou pra Fazenda aquele público que ela tinha tinha um público muito grande, ganhou muitos seguidores que apoiam ela e tal. E na Fazenda, Carlos Aros, ela fez ali uma rivalidade enorme com a Nádia, né? A Nádia que tinha participado do Power Couple, que já tinham causado bastante no Power Couple, e as duas ali estavam em clima de guerra. Nádia, tanto que a Nádia entrou no Power Couple como esposa do Vinícius de Black, cantor. Nádia é essa de branco aí no essa de branco agora. E aí o que acontece? Elas estavam em pé de guerra porque a Nádia, e aí eu vou ter que dizer, inventou uma grande mentira da Ana Paula durante a edição. Você tá defendendo a Ana Paula? Tô defendendo a Ana Paula, nesse caso sim. Então você nesse votou caso, pela sim. saída da Nádia? Não, eu não voto. Você só assiste. É nulo. Aí aí é o seguinte, a Nádia inventou uma grande mentira da Ana Paula, falando que a Ana Paula queria mandar o Chulapa pra roça, porque o Chulapa era forte. Era justamente o contrário. O grupo da Ana Paula pensou em mandar o Chulapa para a roça, e a Ana Paula falou assim: não, se vocês decidirem por isso, eu tô fora, eu não vou votar. E aí a Nádia acabou inventando toda essa história. Chulapa é quem? Chulapa é um ex-jogador de futebol. É o Serginho Chulapa? Não, Aloysio Chulapa, que jogou no São Paulo. E aí isso acabou dividindo a casa e ninguém sabia quem que tava falando a verdade e quem que tava mentindo. Então a Ana Paula falou: vamos resolver essa parada. É um casting exótico esse. Eu me coloco na roça, então. Tá. Eu me coloco na roça com isso. Votem em mim, né? Apesar de não ser por um cargo do executivo, mas votem em mim. Ir para a roça. O que é ir para a roça? Ir para a roça é o paredão. Você vai ter é o paredão, o sai pra público eliminação. vai votar quem fica e quem sai. E me mandem junto com a Nádia, caso já queria mandar a Nádia, me coloquem junto com ela e o público decide quem tem a verdade. Só que a Ana Paula tava praticamente certa de que ficaria e acabou não ficando. Muita gente entende também porque a Ana Paula entende que a Ana Paula é um pouco arrogante, um pouco metida, um pouco mimada, enfim, tem algumas características dela que acabam incomodando o público também, mas acho que somou isso a personagem que a Nádia criou e que o público acho que vai, sei lá, causar um pouco mais ali dentro da casa. Ontem teve uma grande discussão também, antes da eliminação, sobre cocô. Hã? Sobre cocô. De que outra forma dizer, não é, Vini? Eu sei que você deve Por quê? Porque eles estão lá...
Exatamente, Carlos Aros. Né? Pois é. Porque eles estão lá em... Olha o cara do Joel. Eles estão lá em uma punição que não tem água na casa por 24 horas. Nossa, que Né? beleza que deve estar isso aí, hein, Joel? Tem que buscar, tem que A buscar. discussão sobre cocô não tem água Quando você- 24 horas. Não, você pode buscar água, pode mas buscar. é num lugar, assim, longe da casa. Você faz as necessidades, não dá pra dar descarga, tem que buscar água num outro ponto, tem que encher lá e tal, então dá um trabalhinho. A Ana Paula fez as necessidades e mandou o Evandro, que ela também não se dá bem, o Evandro Santo, que trabalhava aqui, o Christian Pior, pra buscar água, porque ele era o fazendeiro e porque ele que levou a punição. Ele era fazendeiro. Ele era o fazendeiro e ele levou a punição, por isso que eles ficaram sem água. Ela Que falou, foi que ele- Evandro, é o que foi que ele seguinte, fez? ele falou com o microfone Desligado. e não podia. Ela falou, Evandro, é o seguinte, eu fiz cocô ali, vai buscar água pra mim, por Buscar favor. água. Né? É. E aí ele não quis e acabou gerando uma grande confusão. Vamos ouvir esse momento épico Eu tô ontem. ansiosíssimo por esse isso. momento Você não épico imagina, ontem eu tô dessa desde ontem discussão ansioso pra ouvir entre Ana Paula e Evandro isso. Meu Santos. Deus, vamos lá. Eu não trabalho pra você. Porque quando o Chulapa pegou punição, você não falou alguma coisa pra ele? Porque eu não dou quando a Gabi pegou? Porque você não gosta de mim? Você não gosta de mim? Eu sei que você não gosta. Então, você me persegue, ok? Assume, perseguindo. tá bom? Você persegue. Não, já tô te Você persegue. Eu odeio você. Você é escrota. Uau. Olha, Eles não se dão bem desde o começo. Isso. né? Escrito isso era caps lock com as sílabas separadas isso por foi hífen. durante a noite inteira e todo mundo entrou na briga. Rafael Ilha, Perla, próprio Chulapa, tudo em torno do cocô da Ana E o Paula. cocô ali, né? Cocô ali no meio. Ninguém Assistindo a tudo Aquela- passivamente. A casa cheirando aquele jeito e todo mundo discutindo. Que fase. E aí a Nádia também foi e chamou a Ana Paula de homofóbica. Caramba, Porque e ela ela quer, é desculpa, ativista. quem Aí, chama, eu já me a perdi nos Nádia, nomes, aí a desculpa. Nádia, né? A Nádia é a que ficou. A que ficou, Tá. acabou chamando a Ana Paula de homofóbica. Por quê? Porque ela tava discutindo com o Evandro Santo que é assumidamente gay. Mas não é. Tanto o Evandro falou assim, não, gente, peraí, Tem aí nada a ver. você tá viajando. Tá. A gente tem as nossas discordâncias aqui, mas não tem nada a ver. Tanto que a Ana Paula é uma pessoa que milita, né, a favor da comunidade, tava com a blusa ontem lá, também com As cores do com as arco-íris cores da do bandeira. do arco-íris, não tem nada a ver. Então, mais uma coisa que a Nádia acabou inventando, mas mesmo assim, a Ana Paula acabou sendo eliminada. E aí, no final, pro Gamion, Mas foi uma votação esmagadora? 64%. É. 64%. Foi Porque, na verdade, na Fazenda você vota quem você quer que fique. É. Então, com 64% a Nádia ficou. E aí, no final, a Ana Paula não tava acreditando, perguntando pro Mion assim, mas vocês passaram? Vocês estão mostrando? Vocês estão transmitindo? E aí o Mion falando, Transmitindo não, o que tá Os acontecendo episódios, aqui? é. O Mion falou sim, tanto que eles repetiram o dia que rolou toda a confusão, então deu pro público ficar muito claro do que aconteceu, mas o público decidiu diferente. Aí a Ana Paula até soltou assim pra ele, eu espero agora que a audiência da Fazenda afunde. E só, Como é que é? eu espero que a audiência da Fazenda Ela jogou uma afunde. praga nesse programa. E olha que essa mulher... Essa mulher olha... Ela pode conseguir, hein? Eu não sei. Exatamente, Eu não sei, exatamente. porque ela é um ingrediente poderoso pra causar essa balbúrdia que movimenta a audiência da Fazenda, que acho que ontem estourou, né, de audiência. Bom, Vini. Joel, eu ia pedir a sua análise sobre esse embate, sobre esse Ele vai te pleito, poupar, mas né? Poupa ele. em função do adiantado da hora, eu vou chamar o break e aí a gente pega a sua análise em um outro momento. Se você quiser gravar depois o seu comentário, Talvez eu escreva um post. algo Faz um sobre vídeo no seu canal. vídeo, qualquer coisa do Ai, gênero. ai, ai. Porque são debates que mudam Debates o que mudam. mundo. É isso, 10h41, horário de Brasília. Jovem Pan Morning Show. Jovem Pan Morning Show. Morning Show de volta aqui pela Jovem Pan e neste clima de Dia das Crianças, Paulinha, nós pedimos para os tuiteiros de plantão se manifestarem com a Sim. hashtag. Com a hashtag #EuCriança. E aí? Vale foto, vale comentário, relembrar momentos da infância. Vão conferir alguns tweets já separados. A gente começa pelo J. Mauro. Hashtag #EuCriança sonhava em conquistar o mundo. E quando adulto, não consegui conquistar
nem o meu quarto. Nossa, que triste, né? Querido. Ah, mas E será quem que não, dominou né? o quarto dele? Pois é. Será que foi Pink o cérebro? Não sei. É que ele usou essa fotinho, né, do cérebro com aquela missão de sempre conquistar o mundo. Caroline R. Quando nós éramos crianças, a única preocupação era brincar muito. Diferentemente da vida adulta, que é trabalhar e pagar contas. É um resumo da decepção, né? True fact. Não vir adulto é uma cilada, né? Acredite nisso, Corre, queridos. Também tem Otávio aqui escrevendo pra gente. O que eu mais tenho saudade de hashtag Eu Criança é de derramar a minha caixa de brinquedos no chão e passar o dia montando minha fazendinha de plástico. Olha só. Veja que nostalgia, Veja Aros. só. Eu, E o hoje em dia... Forte Apache? Sabe o que é que eu faço hoje em dia? Eu ajudo a arrumar essa caixa de brinquedo que os meus filhos derrubam no chão Olha só. de 5 em 5 Joel, minutos. o Forte Apache era Forte legal. Apache era legal, pô. Muito Lego. Tudo. Falcon. Lego, exatamente. Que Falcon, não? É, O Falcon não, mas já era o passado, Forte Achape, eu cismei que é Forte Achape. Forte Apache era mais legal, eu acho. Os bonequinhos das tartarugas ninja eram imbatíveis. Mano. Hot, E Thundercats. aqueles carrinhos de alumínio também eram legais. É que eu sou mais velha que vocês, agora ficou muito claro. Ficou claro, Sim. isso ficou evidente. Os brinquedos. Você brincava da de infância. peão, É, carrinho de carrinho Eu rolemã. brincava de Pogobol. Pogobol. Um grande brinquedo da minha época que fez enorme sucesso. Lango Lango. Nossa, Lango Lango. Paulinha. Houve também essa epidemia do Lango Lango. Eu vou lembrar de outros e vocês vão fazer as contas aí e descobrir que eu já passei E a dos nossa 40. hashtag é Paulinha Nostálgica. Bom, ô Vini, tem gente que mandou também por WhatsApp, você está fazendo o filtro, A seleção. a seleção, é aqui. isso? Quiseram mandar vídeos. Não mandaram vídeos? Mandaram Por quê? Mandem vídeos. vídeos. Sabe por que não mandaram? Por Porque a quê? gente pediu também pra eles mostrarem as fotos. E aí tem muitas fotos. E aí, não, o pessoal não tem mais foto, né? Ninguém mais tem foto? Ninguém Acho que mais tem foto. Tá Não, tudo- a verdade tá é tudo no assim, todo celular. mundo tem muita foto, mas ninguém vê as fotos, porque em vez de porta-retrato e álbum, as pessoas salvam na nuvem. Isso. Como ninguém sabe o que é a nuvem, Isso. esta grande abstração, as pessoas não vão até lá para ver as fotos. Se você faz foto de tudo, você vai num show, você não assiste ao show, você faz uma foto. A foto, E grava. aí Guardar e guarda no na memória do esquecimento teu da celular nuvem. e nunca E mais é vê foto aquela demais, foto. é impossível navegar aquilo, que é milhares e milhares de Milhares, fotos. Se exato. tivesse 10 fotos, você ia ver Você uma de cada aproveitaria vez, melhor. né? Iam ser 10 fotos. Por que as fotos eram melhores quando você tinha o filme lá com 36? Exatamente. Porque você tinha 36 chances apenas. Agora as Nossa, chances Dô, são infinitas. Olha, o Joel reduziu uma vida em 10 10 fotos. Mas imagina como você ia Editem valorizar as cada suas uma. vidas Não. em 10 Dá fotos. pra fazer essa edição na sua vida em 10 fotos, Paulinho? É ótimo isso aí. Eu não sei, eu vou tentar. Eu só tenho o quê? Vamos lançar esse desafio, então? 4.500 Esse é bom, fotos hein? na nuvem. Esse bom. desafio tá lançado, Paulinha. Você tem que Edite fazer a sua vida em 10 10 fotos. Você consegue, Joel? Ah, eu consigo, cara. Facilmente? E eu sou uma pessoa velha guarda, né? Eu já tenho pouca foto. Elas já, também. estão todas no Já papel, são, inclusive. eu devo ter 15, 16, então dessa eu escolho 10. Muito bom. Mas deixa Bom, eu mostrar aqui então vai, a mostra as foto, fotos, a a gente foto que os desvirtuou ouvintes aqui, vai. mandaram pelo WhatsApp. Ai, que fofo. Esse aí é o Fabiano Ferracioli. Fabiano Ferracioli não mandou da onde Ó, que se você ele é. está apenas nos ouvindo, depois você corre lá no YouTube da Tá PAN usando e suspensório. você pode assistir. Ele está de suspensório, Bem fofinho. camisa. Acessório, Bem loirinho. bonitinho. Ah, Olha quem lá, mais? cadê o próximo? Esse com o Olha lá. cachorro é o nosso... Eu acho que trocou aí, hein, Brunão? Acho que eu falei os nomes errados. Esse aí, É a primeira comunhão. esse é o Fabiano Ferracioli, Esse é o Fabiano, tá? que tá de... Com o cachorro tá com ali. o cachorro. Muito bom, hein? Eu E gosto. o anterior, volta no anterior. Brunão. No outro. Aí, esse aí é o Jorge Soares, Jorge, do de suspensório. Natal, Jorge, o rei do suspensório. Rio Grande do Norte. Tá. E o último Ah, é o nosso ouvinte Maurício de Sorocaba. Olha Nosso lá. ouvinte com uniforme escolar, é isso? Muito bom. Então é o seguinte, se você estava apenas nos ouvindo, você corre lá no canal do Morning Show no YouTube, você pode assistir, ver essas fotos. Se você não mandou a sua foto, você pode enviar a sua foto para o Vinícius, que ele vai tentar fazer a sequência correta desta vez. Ele e o Bruno vão tentar encontrar uma sincronicidade. E enquanto isso, a gente faz mais uma parada muito rápida, são 10h52, Morning Show volta já já. Jovem Pan Morning Show. É Jovem Pan Morning Show. Jovem Pan Morning Show. Bom, estamos de volta com o Morning Show aqui pela Jovem Pan. Enquanto eu tento me achar, Matheus, é isso? Você participa com a gente
pelo Twitter, mandou mensagem pelo WhatsApp. Vini ainda está ali tentando entender os nomes que se relacionam com as fotos. Tá meio complexo o problema. A última ali. versão tava certa. Aquela era a versão oficial. O Joel já fez a auditoria. Sim, Tá definido. entende Era muito. isso mesmo. Certo, pode seguir em frente. Pode seguir em frente. Ô, Paulinha, Oi, querido. hoje é dia das crianças, certo? É. E aí, o que tem a ver a Anitta no mundo dos baixinhos que eu não tô sabendo? Você não tá sabendo? Não tô, eu tô por fora dessa. É o desenho que a Anitta bolou pros pequenos, o Clube da Anitinha. É um desenho assinado Que? pelo Desculpa. Clube da Anitinha. Ah. Olha ela aí, a Anitinha. da Anitinha. Inacreditável. Nessa foto que vocês estão vendo, ela tá interagindo com um dos personagens, que é o Streller, que é uma estrelinha, assim. Estrela. E hoje, em especial, que é Dia das Crianças, a gente vai ter 2 maratonas de Clube da Anitinha, com os 10 episódios da primeira temporada. Viu, hein? Lembrando, pra quem curtiu o desenho, que a segunda temporada já foi confirmada. Vai ter segunda, hein? Vai Vai ter segunda temporada. Então a primeira começa agora 12:30 no Globinho e depois tem no Globo também às 20:30 da noite. Então maratona 10 episódios direto. Mas a turma da Anitinha é muito fofa. A gente tava falando aqui no break sobre gatos, sobre cachorro. Você sabe que a Anitta adora cachorro. Inclusive ela adotou vários cãezinhos nossa, e não ela sabia tem disso. vários cachorros na vida real. E ela exigiu que pro desenho dela ela tivesse 5 cachorros. Então a Anitinha tem 5 dogs, tem 3 melhores amigos que são inspirados em pessoas da vida da Anitta mesmo, da vida dela, do dia a dia dela. Qual E deles é o também inspirado no Vini? o Vinícius Moura? É, não tem? Tem. Ele esqueceu de Não sei, você, Vini. Vini. Acho que ela deixou você pra Mas deve fora. ter algum que a gente... Ó, tem se o identifica. Marshmelly, o Gatrick e a Juju Coral. Só eu acho que os desenhos, Era Juju quando eu era Boninho. pequeno, eram mais legais do que os desenhos de hoje. E depois Faziam tem mais também a sentido. família dela, tem a mãe, o pai, o irmão, e aí os temas que são tratados aí nos desenhos da Anitta são aí temas de respeito às diferenças, amizade, meio ambiente e tal. É uma graça o desenho, viu? Esse Birdo aí, essa produtora brasileira faz desenhos realmente bem legais. Mas desenho com mensagem positiva, criança não costuma gostar tanto, assim, mensagem meio ambiente, sociedade. Eu sei que- Capitão Depende. Planeta era sucesso. Era chato, mas era sucesso, todo mundo assistia. Os heróis lutam normalmente pela justiça. Talvez eles tenham também ali os seus meios. Vê o que o Pica-Pau lutava, aquele sim. Agora é mais um mercado. Pica-pau Esse hoje era em um dia é herói. proibidão, Pica-Pau né? era um herói. É um desenho já dedicado quase a adultos, pra entender ali, né? O politicamente incorreto. Mas é a minha teoria sobre as animações, minha teoria, né? O entendido. Mas é o que eu penso sobre as animações. Nenhuma delas é feita pra criança. Sempre é um adulto que faz, então podem ter mensagens subliminares. Errado, Não papai? sei qual é o tipo Não, de mensagem que a Anitta quer tem passar. alguns que sim. Agora, é mais um mercado que a Anitta se insere, né? E isso vai naquela... De ontem, né? Naquele papo de ontem do Léo Dias, né? De que ela tá pensando em breve largar a carreira de cantora, ser mais empresária. E às vezes tocar projetos assim, né? E a gente já explicou aqui que a carreira dela se divide mesmo em 3 braços. Tem a carreira internacional, a carreira adulta no Brasil e a carreira para os pequenos, né? Ela sempre fez shows aqui direcionados para as crianças e agora faz um complemento aí nesse mercado, criando esse desenho e muito provavelmente a gente vai ter uma série de produtos derivados, né? Do Anitinha, como, enfim... É um grande negócio Anitta para Carlos baixinhos. Aros. Anitta só para baixinhos, volume 1. Ô, Paulinha, mas aí é o seguinte. E pra aqueles que já não são mais baixinhos, não tem nada? Tem porque hoje na Netflix, também em 10 episódios, estreia uma série que eu tava esperando bastante. Você que é fã de terror, A Maldição da Residência Hill. Essa série já foi levada para o cinema em 2 ocasiões. É baseada no romance The Haunting of Hill House, da Shirley Jackson, que é um clássico do terror. E o trailer é arrepiante, Aros. O que é que a gente vai ver contado nessa série? A vida de uma família, a família Crane, que tem 5 irmãos, né? São 5 filhos. E a gente vai ver eles adultos e as lembranças do que aconteceram na infância deles quando eles moravam nessa residência Hill, que é, na história, uma das casas mal assombradas mais famosas dos Estados Unidos. Então, eles têm várias lembranças do que aconteceu quando eles eram pequenos nessa casa, com a mãe, e depois eles sofrem também as consequências disso quando mais velhos. E aí sempre aquela pergunta, né? Será que a gente era maluco, que a gente tava pirando? Ou essas coisas aconteciam mesmo de verdade, né? E aí... É original Netflix?
Série original Netflix, agora assinada pelo Mike Flanagan, que é o mesmo que adaptou o conto do Stephen King também pra Netflix, O Jogo Perigoso, e ele já falou pra todo mundo, e aí fica a dica pra você que vai fazer essa maratona de A Maldição da Residência Hill, pra observar todas as cenas, porque parece que tem muitos fantasmas escondidos nas cenas. Até uma das ações promocionais foi colocar fotos de família de quando eles eram pequenos ali, e nessas fotos tem fantasmas ocultos. Então o diretor já falou que em todos os episódios, em todas as cenas, procurem os fantasmas escondidos. Depois você me conta como foi, tá, Paulinho? Tem medinho? Não sou um grande entusiasta. Ai, querido. Agora, ô Paulinha, pra quem gosta de reality show também, né? Que a gente tava falando da Fazenda aqui agora, e você tava me falando nos bastidores que tem um reality um pouco diferente aí também de confinamento rolando, né? Aí acabou tá fazendo de terminar, sucesso, né? Na Inglaterra, no Channel 4, o The Circle. Então, o The Circle é um reality de confinamento, mas diferente dos que a gente está acostumado, que as pessoas ficam confinadas na mesma casa e convivendo. Essas pessoas ficam confinadas num prédio, cada uma em um apartamento. Né? Não saem. Não saem, cada uma no seu apartamentinho ali, cada uma no apartamento. E aí, o reality cria uma rede social, onde cada uma dessas pessoas faz o seu perfil, e a interatividade entre os participantes, as provas, acontece sempre virtualmente. As pessoas não se conhecem pessoalmente e podem ali ou fazer um personagem, ou serem realistas. E no caso, quem ganhou foi um menino chamado Alex, que fez um perfil fake. Ele criou o perfil como se fosse uma menina chamada Kate, usou a foto da sua namorada da vida real para fazer esse perfil, e ele interagiu com todos os participantes durante todo o reality show, 3 semanas, como se fosse essa menina. E ele acabou ganhando o reality show, que causou também bastante polêmica por lá, porque é a prática do catfishing, né? Da criação de um perfil fake, né? Pra pescar ali a simpatia, talvez, das pessoas. E ele até admite que ele realmente fez isso. Ele quis criar o perfil de uma pessoa ultra popular, mas ele fala que foi pra alertar as pessoas de que nem sempre que tá nas redes sociais é o que, enfim, é o que é. Mas fato é que ele ganhou e isso criou uma certa polêmica. Meio Black Mirror isso aí, né? Total. É bem maluco mesmo. E quero continuar com você, Paulinha, porque tem polêmica. Toda vez que inventam de fazer um holograma de um artista que já morreu, tem crítica da família, a turma repudia, aquela coisa toda. E parece que agora Amy Winehouse vai fazer uma turnê holográfica. Isso. Mas no caso a família não vai reclamar não, porque foi o pai da cantora, que é o dono da espólio da Amy Winehouse, falecido em 2011, que teve essa ideia de fazer uma turnê que vai começar no ano que vem, com um show de 1h30, então com um showzão, muita coisa acontecendo ali no palco, com os hits da Amy Winehouse. Isso já foi feito com outros artistas. Elvis, né? Não teve? Tem uma do Elvis, essa não? Empresa em especial que tá fazendo da Amy Winehouse fez do Roy Orbison e da Maria Callas. E eu tava assistindo os vídeos na internet. Sou fã do Roy Orbison. Não, é impressionante. É impressionante o trabalho que os caras conseguem fazer, porque eles usam, claro, que um dublê de corpo, porque eles conseguem simular a ação do artista andando no palco, ou fazendo, enfim, determinado gesto. Então eles usam um ator, um dublê de corpo, e aí eles colocam com computação gráfica a perfeição das imagens que eles têm, claro, documentadas aí desses artistas, né? Numa reconstituição que é surreal, assim. Eu fiquei assistindo e fiquei fascinada. Eu que achava que eu não pagaria um ingresso para ir num show desse, assistir ao show de um holograma, apesar de que a Amy Winehouse vai estar acompanhada no palco de uma banda real, né? Fiquei até surpresa, pensei, gente, será que não? E o pai dela teve essa ideia dessa turnê que vai durar 3 anos, vai girar o mundo inteiro, para juntar uma grana e reverter esse dinheiro, esse lucro, para a Fundação Amy Winehouse, que ajuda jovens que sofrem de abuso de substâncias e outros problemas. Vocês, queridos, iriam num show para assistir a um holograma? A gente assiste DVD, né? Agora, em casa, né? Mas assim... Várias vezes por da pessoa, né? Não, mas é a pessoa. São projeções de vídeos que foram capturados dela ali. E o áudio é quem? É a voz dela também, o áudio original. Sim. Eu tenho um amigo que foi no do... Se não me engano, do Elvis também era não sei se era outro recurso, mas enfim, que a orquestra tava
ao vivo, a banda tava ao vivo. É isso, é a E mesma coisa as aqui. gravações colocadas por cima, etc. E, um baita show. É aquilo, né? É uma quase experiência. Você não tem aquela relação Não é ali com o artista. Ela não vai mandar um hashtag ele não, entendeu? Ela não vai poder interagir com a atualidade, mas... Ela acha sei do lá. Bolsonaro. Não sei. Mas eu não sei se eu iria, não, porque... Mas é isso que o Aros falou, né? Você, assim, é querer recuperar uma coisa, mas você nunca vai chegar naquilo. Exato. É que nem banda cover, eu também não me animo de ir em banda cover, não por isso. Você quer reproduzir, chegar em algo, mas que você sabe que não vai dar. Porque o gravado pelo gravado, você assiste o DVD, você tem participações em programas, tem os discos. Mesmo os discos, eu tento sempre preferir o ao vivo e etc. Não sei. É algo a se pensar. Você iria, Vini? Eu iria. É? Eu iria prestigiar, sim. Eu perguntei aqui no Twitter pro pessoal que me segue, em P. Carvalho JP, e muita gente falou que iria com certeza e que acharia super legal. É legal, uma experiência diferente. Custa R$8.000, porque aí- o holograma, ele... Aí tem essas quero ver questões, se né? alguém Essa vai. questão é importante. Quanto vai custar Olha, esse ingresso? ao vivo né? era 4, mas como tem o holograma, tem que fazer a máquina funcionar, custa R$8.000. Vamos virar a página, vamos mudar de assunto? E nós estamos recebendo nesta sexta-feira Paula Napolitano aqui com a gente, psicóloga, terapeuta sexual, está sempre conosco aqui no Morning. Tudo bem, Paulinha? Tudo bom, tudo ótimo. Agora são duas Paulinhas. É meio intrigante esse treco aqui, hein? Relações do futuro. Aí tem essa história de um pesquisador da Universidade de Cambridge que fez um alerta mostrando que, por meio desse estudo, que em 2030 os casais não farão mais sexo. Em 2030 já? 2030, tá logo ali. Amanhã. Get ready. Gente. E as principais razões para isso, atenção, segundo o estudo, uso excessivo de celular e as horas gastas, viu, Paula Carvalho, em serviços como Netflix. Nossa. Que papo é esse, Paula Napolitano? Como é que é isso? Ninguém vai fazer sexo? Então, essa pesquisa tá causando um certo efeito, né? Porque 2030 é logo aí, né? O tempo passa rápido, né? É um pouco de exagero, né? Vamos combinar que é um exagero. Mas o que fez ele acreditar nisso, né? Ele veio pesquisando desde 1990 a frequência sexual dos americanos. E aí a frequência que eles tinham era, em 90, 5 relações sexuais por mês. Né? A gente acha que é 3 por semana, né? 5 por mês. 5 por mês. Por mês, em 90. 10 anos Isso depois... tem alguns que levam ela pra cima, né? Ou seja, exatamente. 10 anos depois, caiu para 4 por mês. 10 anos depois, em 2010, caiu para 3. Sei. Então ele vai entendendo isso, Vai que a esse zero. número vai diminuir a 0, né? A gente entende que esse número não vai diminuir a 0, obviamente, mas são dados que nos chamam a atenção e são dados interessantes, de fato, porque o que a gente vê no consultório e nas pesquisas que tem se feito mesmo é de que as coisas estão ficando um pouco complicadas. E a parte da tecnologia tem influenciado mesmo bastante. Eu tava lendo um estudo sobre millennials outro dia, etc., falando sobre a média sexual deles e tudo mais. E comparativamente a outras gerações, veio caindo. Exatamente. E aí, nos hiperlinks que a internet vai propiciando, tinha uma reportagem sobre o Japão. E há uma preocupação muito severa lá, porque a taxa de natalidade é baixíssima. E que hoje eles têm uma média cada vez mais alta. Sei lá, era há um tempo atrás 20, aí foi para 25, 26, blá, blá, blá. 26 anos, pessoas com 26 anos, caras, mulheres, que nunca tiveram uma relação sexual. E a tendência lá, segundo essas pesquisas, é de que isso vai aumentando. Você tem um afunilamento disso. Sim. E a gente teve aqui, aí o pessoal falou assim, mas é aqui no Brasil, né? Teve uma pesquisa do Instituto de Casais, agora recente, que pegou os temas que mais causam brigas entre os casais, né? Pra ver qual era. E sempre foi, de alguma forma, o sexo estava um dos primeiros. E o sexo caiu ali para 6º lugar de discussões por frequência, por prazer e tal. E em 2º lugar entrou a questão do uso excessivo de celular
e mídias, né? Então estaria um pouco de acordo esses dados com o que se apresentou, né? Então, é o óbvio... sexo cair pode ser duas coisas, né? Pode ser que melhorou a vida sexual dos casais, então brigam menos por isso, ou pode ser que Todo desencanaram mundo tá desencanado, já. Pode, de fato, né? Mas o celular, o uso do celular tá em segundo lugar, o uso excessivo de causar briga nos chama atenção, né? Então, a gente precisa pensar que, obviamente, a tecnologia tá interferindo, mas não é só ela, né? A gente tá vivendo numa época de um estresse, de uma ansiedade, de um cansaço, de uma loucura extremamente alta, né? Mas não entra... Mas você acha que é mais do que sempre foi? De alguma forma, sim. Né? De alguma forma, as pessoas, bem ou mal, chegavam em casa, iam cuidar das coisas de casa, mas acabou o dia, né? Era só ali. Desliga Hoje as é a luzes, né? novela das 8 e pimba, meu amigo. Exatamente. Não tinha conversa. Era, Vini? Como é que é a novela das 8 Pimba. e pimba? Acabou. Então, você não tinha o celular que você tinha mais 300 mil informações, ou tava no tablet, tava no celular, ou tava no trabalho ainda pelas tecnologias e assim por diante, ou tava nessa loucura de política que a gente tá o tempo inteiro com essas discussões com familiares, com os grupos pipocando no WhatsApp e assim por diante. Você tá sempre no social Você agora, tá sempre aparecendo, né? Sendo Exatamente. visto e querendo aparecer. Exatamente. E no fundo, né, você tá sempre no mental. Você tá sempre no mental e tá sempre no externo. E no futuro. E no amanhã e nas preocupações. E sexualidade é presente. É sentir. Então, por isso que a gente brinca, né, com a coisa. Se a cabeça de cima tá pensando, a de baixo não funciona. Em qualquer caso, é porque se eu tô pensando, de fato eu não consigo sentir. E sexo é sentir acima de tudo, né? E teve uma troca também, porque eu já ouvi você falando sobre isso aqui, de comportamentos em relação ao que se percebe como a prática sexual. Hoje, para alguns casais, o sexting já conta. Você tem uma troca, a tela, né? Você estava falando do celular, a Sim. mediação da tela, inclusive nesses casos, para muita gente basta. Não precisa ter o toque físico, já tem substituição. Tem plataformas, inclusive, que se prestam a esse tipo de relação, né? Sim, a gente está vendo uma mudança, né? A gente está vendo uma mudança de realidade. O que não quer dizer que a frequência está menor, que a qualidade está pior necessariamente, né? Porque vale lembrar que frequência e qualidade não andam necessariamente juntas. Então, a frequência é uma coisa que a gente não pode tornar ela o alvo principal. A gente precisa pensar na qualidade de ser uma coisa legal, mas ao mesmo tempo a gente também sabe que quanto menor a frequência, menos a gente vai querendo, porque o cérebro vai desacostumando com aquela emoção boa, com aquela sensação boa, e a gente se acostuma com tudo de alguma forma, né? Então... E para quem tá preocupado, para quem tem uma queda na frequência sexual, você recomendaria colocar na agenda esse tipo de coisa? Fazer um planejamento? Transar às 9h37, Um Trello. quarta-feira. Você sabe que isso já tem um termo, né? Que é o sex dating, né? Então, de você marcar realmente o dia para isso. E a gente tem, na verdade, várias consequências positivas desse sex dating. Que seria, na verdade, a gente priorizar a nossa sexualidade. Porque tudo que a gente faz na vida, a gente marca. A gente tem horário com o nosso trabalho, a gente tem horário com o médico, a gente tem horário, muitas vezes, quando você vai pra academia, a gente tem horário para tudo que a gente considera importante. Por que não, muitas vezes, a sexualidade você considerar como algo importante também? Porque como a gente tá na correria de tudo isso, muitas vezes a nossa tendência, como tá ali, né, principalmente os casais casados que moram juntos, amanhã, e coisas importantes da nossa vida a gente vai deixando de lado. Cuidar da nossa saúde, muitas vezes a gente vai deixando de lado. Cuidar do relacionamento afetivo do casal, a gente vai deixando de lado. Muita gente acha isso meio bizarro, porque acha que, sei lá, tem que ser sexy, espontâneo. Né? Que porque a gente tem que ser assim, senão não dá. É que também a gente vive, né, numa coisa um pouco ilusória, né? Que a gente vê em filmes, em novelas, em seriados, e de repente o casal se encontra e dá aquela química, eles começam a se pegar e de repente, espontaneamente, do nada... Por isso que eu gosto de série. A vida não é bem assim, né? A gente tem, principalmente quando passou a fase da paixão, né? Que você tá no casamento, no dia a dia, que você tá com os filhos, que você tá com o trabalho, você tá com a correria, dificilmente isso vai acontecer. E é isso que a gente espera. A gente espera o desejo espontâneo, a vontade espontânea de aparecer. Tanto que a gente tem na sexualidade 2 tipos de desejo. O desejo chamado de desejo espontâneo e o desejo chamado de desejo responsivo. E o espontâneo é o que a gente vai ter na maior época na adolescência, e quando a gente está muitas vezes conhecendo alguém novo. E quando a gente está copo do desejo cheio. Mas na vida real,
Na maior parte do tempo, a gente tem o desejo responsivo, que é um desejo que quando a gente é procurado, quando a gente tem estímulo, a gente entra no desejo, a gente responde a ele. E se eu marco um encontro, e eu prefiro falar, na verdade, um encontro de namorar. Eu não gosto de falar assim, vamos marcar o dia do sexo. É o dia do namoro. Porque é um dia que vocês vão ter um tempo pros dois. Que vocês vão planejar um tempo pra vocês dois, pra poder ter intimidade, pra poder ter a cumplicidade. E muitas vezes uma coisa leva a outra. Mas você pensar nesse namoro, então vamos supor que eu combinei que quarta-feira que vem a gente vai namorar. Pô, o que a gente vai fazer? Nossa, o que a gente fazia na época do namoro? Pô, como é que eu vou me arrumar? Então você começa a trabalhar a sua mente. A sua mente pro erótico, pro desejo, pra vontade. E aí teu copo do desejo vai subindo e a coisa tende a acontecer de uma maneira legal, né? Agora, esse negócio da tecnologia. A gente tá falando de tecnologia que espanta. Mas a gente também tá numa época que, por exemplo, a galera manda nude, faz... Hashtag manda nudes. Namorinho na videoconferência, e até coisas mais avançadinhas, quem é mais animado. A tecnologia também não pode ajudar? Você é mais animado. Pode, a tecnologia pode ser uma das formas de apimentar, de variar, de mudar. Então ela pode ser alguma coisa justamente, e até para encher o copo do desejo. Você nem tá com a pessoa ali na hora, vocês sabem que vocês não têm muito tempo ali, mas já dá aquela estigada, já dá aquela vontade pro dia que vocês vão se encontrar, pro final de semana. Então é super positivo se o casal se sentir à vontade com isso. Porque também não é regra. Daí o casal tá falando, não, a gente tem que mandar nude. Tem que por quê? No sexo não tem que, né? É uma coisa do casal. Mas ao mesmo tempo, se ficar só numa única coisa, a gente só manda dessa forma, também vai perdendo o entusiasmo, vai perdendo ali a vontade. Mas é uma forma super legal também de apimentar, né? Eu assisti uma série, por falar em séries, chamada Darknet. Aliás, recomendado aí pra vocês. Que é como se fosse um Black Mirror da vida real. E em um dos episódios... tem um lance que parece que acontece no Japão, pelo menos onde a série mostra, de homens que estão trocando a companhia de mulheres por um game que você coloca ali no seu player portátil. É real isso? Mais do que isso, os robôs humanoides, Sim. né? Há um crescimento da venda Das bonecas. desses... Eu acho que a desses- boneca é algo caro. Mas- não sei Mas se perceba, tem não acesso. Mas perceba, não tô falando da boneca inflável. Eu tô falando de um robô que tem processamento, esse tem uma inteligência é um jogo ali. que troca uma ideia com você. É Não, isso, mas olha, gente. quando inventarem o robô indistinguível da pessoa real, daí vai ser uma revolução. Então, tem um cientista japonês que trabalha com isso, ele faz, inclusive, tem design e tal, o desenho da aparência, daquelas características que fazem com que você se pareça com você e com nenhum outro. A individualidade ali. E isso já vem sendo trabalhado lá. De novo, porque existe essa preocupação com a baixa taxa de natalidade, etc. Mas eu E os caras entendo você buscando se apaixonar alternativas por um robô para igual os o relacionamentos Ana, agora com acontecerem. Olha que louco. Não que o robô vai resolver o Aí resolveu caso. o problema da Não, mas tá natalidade, tudo né? relacionado a essa mudança de comportamento, né? Eu sei, mas Por enquanto o robô não resolverá isso. Pensa nisso, eu consigo entender se existir um robô que é perfeito, assim. Eu até consigo entender alguém se apaixonar por um robô perfeito. Eu até. Não, porque eu não sei, né, gente? Só vivendo pra Apaixonar, acho saber. difícil, mas eu também nem usaria porque eu gosto do ser humano, mas mesmo assim acho que vai Mas ter não uma dá demanda pra saber, forte. gente. Blade Runner, meu, quem que eram os... Tá, mas a gente não chegou Dá nesse pra saber. nível ainda. Isso que eu tô falando. É. Isso aí eu até posso tentar compreender. Uma coisa muito idêntica. Agora, trocar por um game... A gente tem também na série Maniac, complicado. o cara entra numa realidade virtual também, pra transar com criaturas virtuais de game e com os acoplados aí, né? Pra sentir os estímulos e o isso prazer. tem acontecido mesmo, é real, no Japão e outros países assim, games que estão substituindo muitas vezes relações reais. Até por isso, né? As pessoas cada vez menos estão sabendo se comunicar e se relacionar no mundo real, no mundo olho a olho, pele na pele. E aí você tira toda essa parte complicada de se relacionar, né, nos games. E você ouve muito o que você quer. Você tá sentindo o máximo ali naqueles games. Que se a gente for pensar também, muitos dos relacionamentos em Tinders e afins também passa por isso.
eu não sou eu de verdade. Eu não tô me relacionando com outra pessoa que também tá se mostrando ser a pessoa que ela é de verdade. E muitas vezes eu fico no sexo virtual e não sei o que. Será que não é Tem gente que fica só na mensagem, né? E não encontra jamais. A pessoa fica, fala, manda coisa, manda áudio, manda foto, mas na hora de marcar, não vai pra frente. E aí, no mundo real, cada vez menos não sabe se comunicar, não sabe como conversar. Eu faço jogo ou não faço jogo? Isso eu ouço no consultório o tempo inteiro, né? E essa coisa, daí eu fico com medo de fazer o jogo, hein? O que é? Pois é a coisa assim, não, eu tenho que demonstrar o que eu sou de verdade ou não? Eu preciso demorar pra responder a mensagem ou não? Eu posso mostrar que eu tô afim ou não posso mostrar? Isso a gente ouve o tempo inteiro, né? E as pessoas que quando vão pra vida real com essa angústia, com esse medo, com essa ansiedade, precisam de substâncias outras para ajudar nesse sentido, precisam de medicamentos eretivos. Então, a gente precisa começar a trabalhar a comunicação, a autoestima, que são a base de tudo, né? E tem um outro ponto, já ouvi você falar também sobre como a pornografia ensina errado e ela acaba sendo um estímulo torto ali para o desenvolvimento da sexualidade. Hoje, nessa onda do futuro, as produtoras que desenvolvem filmes eróticos e etc., já estão investindo em realidade aumentada, realidade virtual. Também é um substituto, ou seja, é mais uma forma de você fazer a imersão naquele universo e se afastar do real. Sim. Tem um risco grave aí, não tem, Paulinha? Sim, claro. A gente vê no consultório, né, muitos dos homens que têm disfunção erétil, que estão com dificuldade de ereção, muito vem em função disso, né, dessa coisa de achar que tem que ficar duro o tempo todo, a toda hora, independente de qualquer coisa, e que a intensidade da ereção não muda ao longo da relação, já muda, inclusive, na masturbação. Então, algumas regras que nos são impostas e que, na verdade, não existem com o ser humano real e com a sexualidade real, né? Então, a gente tem que tomar esse cuidado de ficar... Qual é o ponto, né? Quando está me prejudicando. Esse é o ponto que a gente sempre fala. Quando que eu vou procurar ajuda? Quando começa a me prejudicar. Ou seja, quando eu começo a ter medo de sair com as pessoas, eu prefiro me comunicar só no virtual. Quando eu saio, eu não estou conseguindo me relacionar. Ou quando eu estou perdendo ereção com frequência. Então, quando começa a me prejudicar, busca ajuda porque vale a pena, né? E aí, Vini? Eu quero saber o seguinte, nessa conversa toda, né, sobre a falta de sexo, é só o sexo ou também entra aí a relação entre os casais? Tem faltado isso? Tem prejudicado também? Sim, total. É importante a gente pensar que sempre quando as pessoas vêm no consultório me procurar por qualquer dificuldade na sexualidade, mas não aconteceu nada grave, não aconteceu nada muito diferente. E na grande parte das vezes não aconteceu mesmo, é um conjunto de coisas. Que tudo interfere na sexualidade, tudo. E muito do que acontece de interferir na vida sexual é porque a vida do casal não tá legal. Estão brigando, estão discutindo, não tem tempo de descansar, não tem tempo de namorar, estão sempre voltados só para os filhos, por exemplo, ou só para o trabalho. Então, tudo isso faz com que... Como é que vai rolar? Os casais não se beijam, grande parte dos casais é a bitoquinha, e o beijo é o termômetro da relação, é o início de tudo ali nesse sentido, né? Então, a gente precisa cultivar a nossa relação para que a sexualidade apareça. E o que a gente vê é justamente isso. Que a relação, justamente por tudo que a gente vê e viveram felizes para sempre, e essa vida linda, maravilhosa, sem os problemas, é que relação precisa ser cultivada. Relação precisa de esforço e dedicação. Não é do nada, não vem do espontâneo, a gente precisa cultivar. Como a nossa plantinha que a gente rega todo dia, o bichinho de estimação que eu alimento todo dia. Não importa se eu tô estressado, se eu tô cansado, se eu tô... não importa, eu vou alimentar meu bicho todo dia. E por que o bicho eu alimento todo dia, mas a minha relação não? Né? Então são coisas pra gente realmente repensar, né? Ô Paulinha, pra gente já caminhar pro final, tem um outro dado interessante aqui, uma pesquisa da OnePool, que mostra o ranking de 10 de coisas comuns que as pessoas fazem após a relação. Então, uma beleza na leitura, viu? No top 10 estão fazer carinho no crush, ver um filme, fazer conchinha. Só que tem gente que prioriza também hidratação e nutrição. E tem um outro... Hidratação e nutrição. Eu não vou entrar no mérito, eu tô lendo aqui. Eu não vou entrar no mérito. Hidratar-se é tomar água. Nutrir-se é comer uma barrinha de cereais. É isso. Um costume nada carinhoso, vestir-se.
Nada carinhoso, Matheus. É que é vestir-se e sair, tá, né? ok, Assim, tá, tipo, beleza. Tua roupa. Também está entre as 10 ações, mas obrigado. Já o famoso cigarrinho, clichê no cinema, nem aparece lá. Agora, nessa onda da robótica, o que fazer para o after sex não se tornar robótico, Paulinha? Dê dicas para os nossos ouvintes. Acho que depende um pouco dos casais, né? Tem casal que adora ficar lá de conchinha, deitadinho, junto, conversando lá depois. Tem casal que não gosta tanto mimimi, tanto pega-pega, não sei o que. Vai depender de quem tá do teu lado. Mas normalmente vocês continuarem aquele momento pra não ser uma cisão, acabou, porque senão dá a sensação de era só isso que eu queria, né? E aí pode pegar um Chegou pouco no mal. objetivo. Dormir Era Chegou... só um- Exatamente. Dormir não tava nessa lista? Era só o pimba. Não, Hã? provavelmente Dormir, tava. Porque dormir dá sono, gente. Dá Sono? provavelmente tava. É que você precisa Gostosa. tá faltando vitamina, viu? Não, mas dá. Na verdade, dizem que seria um elogio a pessoa dormir logo depois, porque significa que foi Aí. tão prazeroso, né? Olha que a pessoa só, hein? É que eu... dormiu depois. É que o Vini Ó, eu só não ia trabalha falar. com ápice. Não, o Eu não Vini, ia falar com ele disso, é né, 100%. Sempre É ápice. a mais, Se cara. empenha lá a em cima. mais. Ah, mais, total. Mas assim, dá uma frenético. esforçadinha, faz um carinhozinho, diz que quanto foi legal, nananã, e depois Começa a dá roncar aquela logo de cochilada. cara. Cara, o Vini é o DVD. Deita, uns- vira e dorme. Tem uns que dormem durante, né? Nossa, aí é... O cara tem a apneia do sono durante o... Agora, pra fechar, vai, aproveitando a data, a gente fala Dia das Crianças, da festa pras crianças, tudo pras crianças, mas os pais têm que cuidar da relação. E a gente sabe, quem tem filho sabe da ginástica que é pra encontrar um tempo só pro casal. É um outro fator que se soma a todos os outros que você veio elencando aqui durante o nosso papo. Como fazer pra criar uma rotina ali em que os filhos não passem a ser prioridade total, o casal precisa entender que também tem que se cuidar. Como faz? A gente, principalmente depois de filhos, a vida sexual muda bastante, principalmente quando eles são pequenininhos ainda. Mas de novo, a gente entender que a sexualidade também é uma das prioridades. É claro que, principalmente com filho pequeno, ele vai ser uma das prioridades a 1 ou 2, depende do casal. Mas assim, lembrar dessa ideia de que o casal precisa ter um tempo pra si. E que não é mágica do nada. Então, que precisa cultivar, precisa encher o copo do desejo. Então, como é que pode fazer no dia a dia para trazer o beijo mais frequente, pro filho foi dormir ou tá, né, alguma coisa nesse sentido, vocês aproveitarem para namorar um pouquinho, pedirem ajuda das pessoas. Então, pede ajuda, pai, mãe, tia, primo, babá, se tiver, não sei, para ter um momento, faz um sexy dating ou um momento para namorar, um banho junto é uma coisa legal. Então, várias coisas aí, mas assim, precisa pensar no casal. A vontade não vai aparecer do nada. É isso que... Diga, Paulinha. Tô anotando aqui, né, querido? É verdade, né? 2 filhos, né, As Paulinha? diquinhas É, preciosas. preciosos. Caderninho de dicas da Paulinha. Tô anotando mentalmente. Perfeito. Feriado, quem sabe? Quem Pois sabe? é. Vai que, né? Pode acontecer. A cada 15 dias tem feriado aí, ó. O Brasil tá precisando de mais feriado. Tá pouco. Bom, Paulinha, quero agradecer tua presença nesta sexta-feira e quem quer te acompanhar faz como? Obrigada. Quem quer me acompanhar, entra no Facebook, psicóloga Paula Napolitano, no site Paula Napolitano e a gente continua conversando. É isso, obrigado Paula Napolitano, psicóloga, terapeuta sexual, conversando com a gente aqui no Morning Show. E acabou, né, minha gente? 11h30, ó lá. Fim, Acabou. Um abraço, Vini. Falou. Joel, até segunda. Falou, pessoal, até segunda. Paulinha, beijo. Obrigado. Tchau, gente. Morning Show volta na segunda-feira, às 10 da manhã. Se você quer acompanhar algum dos programas desta semana, teve coisa muito legal, é só correr lá no nosso canal no YouTube e acompanhar os vídeos, tem as pílulas, enfim. Você continua ligado na gente, não se esquece de se inscrever no canal do Morning Show. Excelente final de semana pra todo mundo, um bom feriado, beijo, tchau! Jovem Pan Morning Show.